Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, um encontro lendário. Aí, Alan Nicolas, do podcast Vida Lendária. Irmão, a gente se conheceu aí faz uns dias, né? Presencialmente fizemos um treinamento aí bem épico, bem marcante. Mind. Ah, e teve Freedom Mind, nós fizemos mais depois muito bom. Então conta pra gente assim, o que te inspirou a querer viver uma vida lendária e passar para as pessoas também ir na busca desse caminho, né? Porque a gente compartilha isso, na verdade, porque eu sempre falo, né? A melhor versão de si mesmo, ter uma vida de protagonista. Então, imagino que deva ter similaridades aí, então gostaria de entender o teu ponto de vista. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu acredito que deve ser bem similar, é uma busca que acaba que primeiro né? De onde é que surge isso? Eu acredito que essa busca ela é inerente nossa, sabe? Uma busca por um desconforto, ver o que é comum e ver, não, eu não quero fazer parte disso, sabe? Eu quero fazer parte de algo mais significativo, algo maior, algo que vai me preencher, que vai fazer com que as coisas façam sentido. Então eu acredito que essa busca ela acaba sendo algo que vai muito além do que qualquer racionalização que a gente fizer. Porque eu poderia dizer várias coisas, mas eu acredito que é algo que acabou já vindo comigo desde sempre, assim. Eu lembro de criança, eu olhava... Tu cresceu onde? Eu cresci no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, numa cidade do lado de Porto Alegre. Num bairro bem humilde, assim, um bairro bem simples. Cercado de mato, então tinha muita coisa para fazer em volta do mato lá, mas a comunidade era uma comunidade bem pobre, assim, né? Só que a pobreza não era uma coisa que me incomodava, era mais a forma como as pessoas pensavam. E desde criança eu percebi que as pessoas estavam num ciclo vicioso. Eu vi os meus pais num ciclo vicioso, eu vi os meus vizinhos num ciclo vicioso. Desde criança, tu percebeu? Desde criança eu tinha essa percepção. Tipo, que idade, né? Eu lembro que eu tinha 7, 8 anos. Porque tem muita gente hoje que acha que essas circunstâncias que tu passou é a grande desculpa que eles usam para não fazer algo a mais. Sim. Né? As desculpas era algo que essas pessoas não que estavam cercadas, elas tinham até boas desculpas, né, de ter vindo de família. São boas desculpas, né? São vim de família humilde, não tem recurso. Eles podem, eu não posso. E um monte de desculpa, mas o que eu percebi é que as pessoas estavam presas em ciclos sem ver, e eu por estar olhando de fora eu consegui enxergar. E quando eu comecei a perceber esses ciclos viciosos, desde pequeno, eu pensei, eu não quero fazer parte desses ciclos viciosos. Eu quero só evitar esses ciclos viciosos. O que me levou a sempre conversar com pessoas mais velhas do que eu. Então, desde que eu tinha 7, 8 anos, eu não conversava com meus coleguinhas, que já eram mais velhos que eu, porque eu entrei adiantado. Eu aprendi a ler com 4, 5 anos sozinho, daí minha mãe queria me botar na escola mais cedo, eu acabei entrando mais cedo na escola. Então os meus colegas já eram mais velhos. Mas quando eu estava na segunda série, eu conversava com gente da quinta, da sexta. Interessante isso aí, acho que eu vejo um padrão de muitas pessoas de sucesso que eu conheço, elas acabaram sendo introduzidas por um irmão mais velho, um outro tipo. Nunca tinha notado isso aí, cara. É uma coisa que eu comecei a querer conversar com pessoas mais velhas, né? Até, assim, ia numa festinha de aniversário de algum priminho meu, as crianças tudo correndo de pega-pega. Eu até brincava de pega-pega ali, mas sempre que eu podia sentar do lado de alguém ancião, de uma pessoa mais idosa e conversar com ela, eu gostava. Olha só. Então, porque eu queria saber sobre a vida dessa pessoa, sabe? O que ela fez que ela se arrepende. É uma coisa meio estranha pra uma criança tão pequena, né? Fazer, mas é um padrão que eu vim desenvolvendo. Por quê? Eu comecei a perceber que as pessoas ao meu redor estavam em ciclos viciosos. Elas faziam algo, quando elas começavam a melhorar, de alguma forma elas se sabotavam. Então eu queria descobrir por que acontecia isso, né? Porque eu percebi que era uma vida que elas não precisavam levar a vida daquela forma, se elas simplesmente mudassem às vezes um ou dois comportamentos. E tu viu, foi algo que tu viu no teu pai, na tua mãe, específico, porque as pessoas que a gente mais convive, né? Sim, foi uma coisa que eu percebi na minha família, pai, mãe, tios, parentes, né? Foi onde eu consegui ver melhor isso. E dizer, não é isso que eu quero, não quero essa vida. Não. E aí, onde é que foi essa decisão, ou de onde saiu essa vida lendária, né? Quando que tu veio, nossa, mano, eu quero viver uma vida diferente, vou fazer diferente? Primeiro, eu acreditava que não era possível eu sair daquela vida que eu tinha. Porque era uma vida que não era ruim, porque eu tinha 2 pais, eu tinha comida na mesa, eu tinha educação. Então eu tinha as coisas aí, não tinha como reclamar, sabe? Mas eu acreditava que não tinha como sair daquele meio, porque eu nunca vi ninguém sair daquele meio. Eu não tinha presenciado ninguém sair daquele meio.
Então eu vi as pessoas ali. Tu era meio patinho feio na parada, né? Sabe? Aquele que Sim. precisa romper o padrão. É. Porque senão, imagina que tu tivesse, e quem tá nos ouvindo, se a pessoa sempre repete o mesmo padrão que ela vê na família, ela vai passar o mesmo padrão pros filhos. Sim. Até que ela rompa aquele padrão, seja com dinheiro na vida financeira, seja trabalhando em outra coisa, em outro ramo, em outra coisa completamente diferente. É um artista, onde uma família de advogados, Sim. sabe? Então, que doido, cara. E o ciclo, um dos ciclos que eu vi foi o ciclo da minha avó, a forma como minha avó tratava minha mãe e como minha mãe tratava os seus filhos. E como eu já comecei a ficar. E eu pensei, nossa, se eu tiver filho, eu também vou tratar eles assim, sabe? Então é algo que vem forte de família. Quebrar isso não é fácil, porque tu vai contra, né? Com certeza. E... exige muita força, né? Muita força. Aquele gasto de combustível, um gás mesmo. Mas mesmo assim, o que eu imaginava é, eu posso ter uma vida mais consciente. Na época eu não usava essa palavra. Na época eu não tinha consciência dessa palavra consciência e o que ela significava. Então o que eu pensava é, eu quero ter uma vida onde eu penso. Porque na minha cabeça, criança, as outras pessoas não pensam e eu penso. Então era isso, eu quero ter uma vida pensante, uma vida onde eu realmente repenso. Era isso o vocabulário daquele Alan de 8 anos, 9 anos. Eu quero pensar. Só que eu imaginava que não era possível sair dali, até porque, infelizmente, muitos dos meus amigos não saíram daquela região ali porque era um negócio muito violento. Ou tu se envolvia com as drogas, ou tu casava cedo e tinha filho e ficava preso lá. E teve amigos meus muito próximos que infelizmente morreram lá, sabe? Com tráfico de drogas, bala perdida e coisas assim. Então era um lugar que, como qualquer lugar mais pobre, tem violência e tudo mais. E o máximo que eu pensava era, tipo assim, vou conseguir comprar um apartamentinho pra mim, devo morar lá com minha esposa e ter uns filhinhos, sabe? Era assim. Só que aí, ainda isso não cabia a mim. Vou pra sabe? cidade, vou a Porto Alegre. Vou pra cidade maior e tal, mas mesmo assim ainda não cabia. Eu pensava, tá, mas ainda é pouco isso, sabe? Parece que é tão pouco isso. Vou comprar um apartamentinho, ter um carrinho, trabalhar no lugar. Então eu ficava sempre buscando alternativas, né? Sempre procurando alternativas. E alguém te inspirou, assim? Porque eu pergunto isso porque eu morava também em Teutônia, tinha a minha vida limitada, me sentia, de certa forma, fraco quanto a vencer aquele padrão mesmo. E eu vi um cara na internet. Na internet eu vi um cara fazendo vídeos em lugares assim, lugares incríveis, Havaí, Nova York, Chicago, e eu pensei, nossa, esse cara tá ensinando um monte de gente com um conteúdo irado e numas paisagens iradas. É isso que eu quero. E aí, cara, é ou não é, mas que eu consegui alguma coisa similar, entendeu? Depois que eu percebi, entendeu? Depois que eu percebi, cara, eu acho que eu fui atrás daquela mesma coisa. Você teve alguma inspiração? Eu sempre tive pequenas inspirações, porque quando eu via algo assim, eu pensava, ou é mentira, ou tá muito longe de mim, eu nunca vou conseguir alcançar. Então eu não conseguia ter como inspiração alguém que fizesse isso. Porque na minha cabeça eu era muito pequeno. Não era que eu era pequeno. Na minha cabeça, eu acreditava que eu era muito pequeno, que eu era incapaz de conseguir isso. Então eu segui o exemplo do cara que fazia um curso técnico, o cara que conseguiu comprar o carrinho dele. Essas já eram minhas inspirações aos poucos que eu fui. Fui aos pouquinhos, né, subindo as escadinhas ali. Quando eu vi, esse cara é empresário, ele tem uma agência disso, ele tem isso. E eu fui aos pouquinhos pegando isso, ao ponto de me tornar empresário, de conseguir ter uma empresa ali, mas mesmo assim, viver naquela mesma corrida que todo mundo ao meu redor corria. Que gera recursos, mas de alguma forma teus recursos são todos consumidos e tu fica sem dinheiro, constantemente. Então por 2 anos eu ficava ou usando cheque especial, ou pegando dinheiro emprestado, para poder pagar os funcionários, para poder girar o dinheiro. E nunca, as coisas não iam. Aquela coisa, cara, parece que nada dá certo, sabe? Era essa mesma pensamento. Cara, parece que nada dá certo, eu me esforço, eu faço o serviço bem feito, faço um monte de coisa, entrego o meu melhor, mas parece que nada dá certo. Não evolui, né? Não evolui, parece que eu boto tanta energia e as coisas não andam. Até que veio o meu primeiro grande insight, que foi observar. Né? Eu acredito que a boa parte da sabedoria ela vem através do observar. Tem até um ditado que diz que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E eu observando, eu percebi que pessoas que ganhavam muito dinheiro parecia que nem trabalhavam. Eu tinha percebido isso na minha infância já. Uma vez eu e minha mãe, a gente foi até um médico, ela tinha uma consulta, ela pagou lá um dinheiro pro médico, não lembro quanto foi. Mas eu lembro que era muito dinheiro na nossa época. E eu lembro que o meu pai trabalhava naquela época, sei lá, dias para ganhar aquilo que o médico ganhou em 1 hora. E eu perguntei,
mãe, por que o médico ganha tanto dinheiro se ele nem trabalha? Eu falei, como assim não trabalha? Ele fica o dia todo sentado. Pra mim não era trabalho aquilo, sabe? Criança, o cara fica todos os dias sentado na mesa, tá ligado? E o pai tava lá ralando bem mais, parecia, né? Trabalhando muito mais do que aquele cara que tava sentado na mesa. Aquele cara sentou, minha mãe conversou com ele, ela falou umas coisas, ele falou outras, pum, dinheirão. Meu pai lá ralando dias pra não conseguir ganhar aquele dinheiro. E aquela vez eu falei, nossa mãe, como é que é isso, né? Tipo, parece que quem trabalha não tem tempo pra poder ganhar dinheiro, uma coisa, sabe? Eu falei uma coisa assim pra ela e ela tentou retrucar e tal, mas aquilo ficou na minha cabeça. Pra mim ficou, quem trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro. Desde criança, sabe? Ficou aquilo lá. Eu tinha uns 10 anos de idade. Trabalha, não tem tempo pra ganhar dinheiro. E daí eu fiquei pensando nisso, sabe? Por muito tempo. E daí, quando eu observei grandes empresários ao meu redor que passavam mais tempo fazendo networking, conversando, fazendo algumas reuniões, para mim não parecia que aquilo era trabalho. Eu pensei, esses caras trabalham menos e ganham muito mais. Daí me veio de novo aquele ensinamento, né? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. E daí eu comecei a observar que não é necessariamente aquilo que eu botava de trabalho que me gerava os recursos que eu tinha. Não era esforço. Porque eu trabalhava ali 18 horas por dia para ficar no final do mês, faturar, sei lá, 10 mil reais na minha agência, pagar todos os funcionários, pagar todos os custos e aí sobrar, sei lá, uns 1.200 reais para pagar mais umas coisas minhas e ficar sem dinheiro de novo, sabe? E daí foi o ponto que eu comecei a me conectar com algo chamado minimalismo. Menos é mais, né? Eu comecei a entender esse conceito, aplicar esse conceito. Eu já tinha uns 24 anos por aí. E hoje tem? 31. Eu até cheguei, a única tatuagem que eu tenho até agora ainda é essa aqui, que é menos é igual a mais, né? Eu fiz isso aqui pra me lembrar sempre menos é mais. Que menos é mais, porque... E aí tá, quando eu comecei a pensar, não, eu tenho que ser mais estratégico, não adianta trabalhar aqui um louco. Onde é que tá o meu erro aqui? Eu pegava qualquer cliente que chegava, porque eu tinha que pagar as contas. E como eu aceitava qualquer cliente, eu pegava clientes ruins. E não tinha muito margem para negociar, então eu pegava barato. E isso ficava gerando aqueles ciclos que eu por tanto tempo tentei fugir, observando os adultos ao meu redor quando eu era criança, eu me vi nele. Porque por 2 anos eu só fazia isso aqui, ó, só naquela rodinha de ratos ali para pagar boleto no final do mês, sem conseguir sair. Eu, putz, não tô nisso, sabe? Então eu comecei a observar o que as agências que ganhavam muito mais dinheiro que eu faziam. Eu observei que eles passavam mais tempo fazendo palestras, fazendo network. Eu tinha uma dificuldade gigantesca de conversação. Eu era extremamente tímido. Eu não conseguia falar com ninguém, sabe? Eu ia falar na escola com alguém, e o pessoal falava, tira essa batata da boca, fala direito. Eu não conseguia falar com alguém. Mas eu vou ter que superar isso. Eu consegui achar alguns lugares que pudesse dar palestras sobre sites, sobre posicionamento digital. E tu já tinha se formado como programador? Já era programador não formado, porque eu comecei a faculdade e eu percebi que a galera não manjava, os professores não manjavam muito, sabe, do que estavam ensinando. Eu acabei mais virando autodidata, assim. Mas naquela época eu já programava. E daí eu comecei a dar palestras, só que dificinho pra mim. Uma pessoa que era extremamente tímida, subir num palco. A primeira palestra que eu dei, eu lembro que foi tava os prefeitos das cidades ao redor, porque era uma palestra que eles queriam inaugurar um negócio lá. Foi extremamente difícil, eu ficava tremendo um dia antes. E no dia da palestra tava chovendo pra caramba, eu pensei, cara, graças a Deus, graças ao universo que tá chovendo, sim, caindo raio, chovendo, 6 horas da manhã, eu pensei, não vai ter. Mandei mensagem pra eles perguntando se ia ter ainda, tava confirmada a palestra, tava confirmada. Eu fui lá dar palestra, mas deu tudo certo. Depois eu comecei a fechar vários clientes maiores e tudo mais. Comecei a demitir os clientes ruins. E daí eu comecei a olhar para esse menos é mais, sabe? Com mais ainda. Tu enfrentou uma zona de conforto. Nossa, que é bizarra para muita gente, né? Tu te colocou lá. Isso eu acho que esse ponto vale muito ressaltar, né? Porque a pessoa muitas vezes quer que alguma coisa aconteça, mas ela exatamente não se mexe para se colocar nessa zona de conforto, zona de desconforto, né? Uma zona de pressão realmente ali onde tu pode errar, onde podem rir de ti, onde pode alguma coisa acontecer e dar errado, né? É importante salientar isso, cara, porque assim, tu foi atrás da palestra, porque tu observou que esse poderia ser um caminho, né? A pessoa que não tá tendo atitude, o primeiro pensamento dela é qual? Seria legal a palestra, mas eu não tenho onde dar palestra. Ninguém vai me convidar para dar palestra, ninguém me conhece. Então eu vou ficar aqui com os braços cruzados e vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então tu vai sempre continuar nessa roda, né, velho? Então é viciante. É viciante. E é difícil, por exemplo, para sair dessa roda, não é nada fácil sair de qualquer rodinha de ratos, qualquer ciclo vicioso.
E, por exemplo, eu tive que enfrentar um medo gigantesco. O medo é um dos maiores medos da humanidade, falar em público. Tem pessoas, a maioria das pessoas tem mais medo de morrer, de falar em público que morrer. Várias pesquisas mostram isso. Então, foi superar um medo muito grande. Mas foi aí que já deu uma saída, né? Já consegui ficar mais tranquilo, comecei a conseguir ter um pouco mais de fôlego na empresa. E assim foi avançando. Mas essa inspiração, né? A inspiração surgiu quando, em 2014, era 30 de dezembro de 2014, eu tinha ido para uma praia no Rio Grande do Sul que se chama Pinhal, que é uma praia que meu sogro costumava ir. E Pinhal é uma cidade, uma praia de interior que não tem nada para fazer. Já foi em Pinhal? Cara, acho que já passei lá. Aquelas cidades que não tem nada. Tipo assim, a atração da cidade é quando tem aqueles parques todo enferrujado que parece que vai desmontar tudo, né? E lá não tinha muito o que fazer. E eu tinha levado o iPadzinho surrado que eu tinha lá. E eu tinha baixado alguns livros. Eu não tinha lido nenhum livro aquele ano inteiro. Eu não tinha muito costume de ler. Eu lia, tipo assim, 2, 3 livros por ano no máximo. Sim. E eu tinha um livro eu tava cansado, tinha trabalhado pra caramba aquele ano. E eu tinha um livro que eu tinha baixado pensando em trabalhar menos. Que era o Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Eu comecei a ler aquela história dele contando que ele ganhou o campeonato lá, que ele viajava pelo mundo, que ele vendia coisas pela internet. E foi a minha primeira grande inspiração. Porque as pessoas diziam, eu tô aqui vivendo os meus sonhos, eu moro na praia, eu faço isso, eu viajo pelo mundo. Mas eles querem saber como? Compra o meu curso. E ele não, ele falou ali como é que ele fazia isso. Ele falou como é que ele gerenciava as equipes dele remotamente, como é que ele fazia vendas online, que técnicas que ele usava. Ele falou de muita coisa. E aquilo me inspirou muito, ao ponto de eu ter começado a ler esse livro pela manhã e terminei esse livro de noite. Eu nem saí pra ir pra praia, não sei pra nada, eu fiquei ali, vidrado no livro. No outro dia, que foi de 31 de dezembro, eu comecei a ler outro livro, que era 8 P's do Marketing Digital, do Conrado Adolfo. Um livro desse tamanho. Bíblia. Eu não li tudo, eu li só uns pedaços. Mas aquilo me levou a... Cara, eu tenho que aprender isso. Olha quanta coisa eu pensei, né? Em um livro eu aprendi, sabe? Porque aquele livro foi a chave, assim, sabe? Que o cara escreveu de, sei lá, 40 anos de experiência, ele condensou num livro e tu consumiu em um dia. E fez estourou na cabeça, sabe? Que era possível um ser humano ter feito isso, sabe? Tipo, conseguir ter tantas experiências incríveis. E eu sempre tive vontade de ter essas experiências, mas eu acreditava, aí que tá, né? A crença. Eu acreditava que era impossível pra mim. Alguém que veio da onde eu vim, alguém que tinha as limitações que eu tinha, não vai conseguir. Ali eu percebi, cara, não preciso. Ainda mais quando eu olhei a foto dele, ele é feio também, cara. Não precisa ser bonitão, não precisa ser fortão. Olha só, o cara conseguiu, um cara normal parece, né? Sim. E em 30 de dezembro de 2014, né? Em 2015, ao longo de 2015, eu li aproximadamente 130 livros. 128, 129 livros. É coisa pra caramba. É muita coisa. E não que eu tenha absorvido todas as informações desses livros. Era assim, eu tava saindo de casa, botava um livro pra escutar, audiobook, chegava no escritório, era audiobook enquanto trabalhava, chegava meio-dia, em vez de almoçar, às vezes eu ficava lendo, ia pra academia. O que tu fazia audiobook. Na época eu tava com essa agência, fazia sites. Já tava melhorando, né? Por conta do minimalismo, eu tava melhorando os meus resultados já em 2015. Eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, entre esses 130, que é de T. Harv Eker. Ali teve muito inner game, né? Sobre dinheiro. Quebrou muita crença. Eu ficava reforçando as afirmações dele. Esse livro eu li 13 ou 14 vezes já. Porque por mais que é um livro feijãozinho com arroz, só que ali tem coisas que... Sabe, pequenos detalhes que quebram algumas crenças limitantes que a gente tem na mente. E esse livro, com certeza, foi um dos divisores, né, na minha vida financeira. Sim, pra mim também. E pra mim ali, ele falava dos mentores, então foi atrás de mentor. A primeira vez eu tive coach, em 2015 eu conheci os meus valores, conhecer algumas das histórias que eu contava pra mim mesmo, sabe? A identificar elas. Então, 2015 foi muito transformador. E desde 2015 eu pensei, cara, isso aqui é limitado. Esse fazer site, sabe? Eu tô vendendo meu serviço, vendendo minha hora. Como é que eu posso escalar isso? E eu começava a ver essa questão de internet. Né? Eu via daí esses caras lendários, né? Esses caras com umas vidas épicas, assim, umas vidas incríveis. Hoje eu tenho um amigo meu que é o Bruno Piscinini, que na época eu só olhava ele de longe, assim, sabe? Sim. E pensava, nossa, olha esse cara, mora em Barcelona, viaja para vários países, deve ser incrível isso. E várias outras pessoas eu olhava e pensava, nossa, isso é uma vida massa. Só que eu nunca consegui fazer isso vendendo no site. Aí que tá, como o Tim Ferriss, ele me abriu a possibilidade de, cara, agora
E aí, por isso que é crença, né? Tipo assim, eu tinha uma crença extremamente limitada que eu pensava que eu só ia viver aquela vida. Quando eu li aquele livro, expandiu. Eu comecei a aceitar que existiam possibilidades. Só que eu continuava com várias dívidas. E sem dinheiro para investir em tráfego, investir em coisas assim, sabe? Então, ao longo de 2015, eu tinha um dos clientes da emergência que eu fiquei convencendo ele a fazer um lançamento dele, o lançamento dele digital. Ele faturava 10 mil por mês. Eu falei, cara, a gente pode faturar 50 mil por mês, 100 mil por mês. E ele resistiu, ele não queria. Depois de um ano eu consegui convencer ele. Quando eu convenci ele, eu tive que também dizer pra ele o seguinte, beleza, convenci ele em janeiro de 2016. Só que eu tive que falar pra ele, beleza, agora que eu te convenci, eu tenho os meus custos. Que, tipo, durante 2 meses a gente vai ficar aqui pensando como é que vai ser o negócio, que eu preciso pagar. E se eu pegar algum cliente, eu vou acabar dividindo a atenção. Tive que convencer ele também a cobrir os meus custos. Então, beleza, a gente foi lá, testou, a gente não conhecia nada de marketing digital. Eu só via que o pessoal, observação, eu via que o pessoal fazia 4 vídeos. Vídeo de conteúdo, venda. Era isso que eu achava que era, sabe? Eu não sabia que tinha cópia, eu não sabia que tinha nada. A gente fez vídeo de conteúdo. Quando a gente foi vender, a gente nunca avisou que ia ter nada de venda. Quando a gente abriu o carrinho, deu só os grilozinhos assim, sabe? E nada. E o cara tinha botado dinheiro, ele tinha me pagado. Eu pensei, cara, fodeu. Agora já era, sabe? Porque era a minha única chance de conseguir ir pro marketing digital. Porque eu não tinha dinheiro pra ir. Não tinha dinheiro pra investir, não tinha alguém pra poder lançar. Depois que eu fizesse isso errado, já era. Né? Mas, de forma resumida, isso foi o primeiro dia, eu ainda tinha 6 dias, sabe? E ali era um ponto, sabe? Eu podia dizer, eu pensei em entregar a bandeira, assim, sabe? Falar, cara, beleza, não deu certo. Porque eu já tava vários dias sem dormir direito. Quando eu vi que eu abri o carrinho tipo 8 horas da manhã, 10h30 eu tava com muito sono, eu dormi em cima do teclado. Eu acordei tipo 1 da tarde, eu olhei para as vendas, tinha dado 4 vendas. Não é nada, sabe? Foi um momento bem decisivo na minha vida, sabe? Aquele ponto de inflexão, porque eu pensei em ligar pra ele e falar, cara, não deu certo. Vamos vender a tua assinatura de volta aqui pra essa galera e tá tudo certo. Sim. Ou eu tinha que dar um jeito de reverter. E daí eu tinha comprado um cursinho de Copy Express Samurai do Conrado Adolfo lá. Eu fiquei escutando aquele áudio e enquanto isso eu não conseguia ficar parado. Então eu peguei uma vassoura, minha casa já tava limpa. Eu fiquei limpando minha casa. Tipo, era 6 da tarde, eu comecei a escutar e fiquei varrendo a casa. Eu parei de varrer a casa, era 5 horas da manhã. Eu fiquei das 6 da tarde até 5 da manhã, escutando repetidamente o negócio e varrendo a casa. E quando tinha algum insight, eu ia anotava. Quando era 5 horas da manhã, eu tava cheio de um monte de headline escrita, um monte de coisa escrita. Eu comecei a mandar e-mail. E reverti. Aquele lançamento virou um lançamento de quase múltiplos 6 dígitos. Virou 190 mil por aí. Sério? E daí sobrou um pouquinho de dinheiro ali pra mim ainda, porque eu tinha uma porcentagem, né? E eu, caraca, eu ganhei dinheiro online. Fiquei extasiado, assim, sabe? E esses 2 meses que eu fiz, eu não podia pegar novos clientes, então eu fui cortando os clientes. Só ficou clientes bons, que pagavam todo mês, que davam quase nada de manutenção. Quem fazia manutenção eram os meus funcionários. Então eu tava com uma empresa que me gerava, tipo, 6 mil reais de lucro, que eu nunca tive, e eu tinha dado certo na internet. E agora, outra decisão. Eu pensei, vou continuar com a minha agência aqui, fazendo dar certo, e vou fazer os lançamentos, outras coisas digitais. Né? Só que eu entendi que se eu colocasse toda a minha energia no digital, isso tinha muito mais chance de dar certo do que eu ficar dividindo energia. Uhum. Só que agora eu tava, finalmente, depois de 3 anos, eu tinha uma empresa que dava lucro. Depois de 3 anos. E eu olhei pra ela e tomei a decisão de matar essa empresa. De fechar ela. Liguei pros clientes, falei que eu tava encerrando o contrato com eles, que outra agência assumiu os contratos deles e eu ia encerrar tudo. Queimar essa ponte, pra não ter como voltar. Uhum. Então eu transferi os meus clientes pra outras agências. Não tinha volta. Agora eu tinha que dar certo no marketing digital. Porque é só ali que eu ia crescer. Eu não ia ter escala com a agência. E é engraçado que eu tenho um amigo meu que nessa mesma época ele podia ter tomado essa decisão e não tomou. E eu falei, cara, toma essa decisão. E ele não conseguiu. A minha escala foi assim de crescimento, a dele tá começando agora a crescer bastante, porque agora ele largou tudo. Uhum. E a minha já foi desde o começo lá, porque eu tive coragem de largar aquilo que era conhecido, aquilo que já era... Fechar o ciclo, aquilo que era do meu conhecimento já, só que encerrar o ciclo. Uhum. Não deixar esse ciclo aberto, porque senão ele ia consumir espaço desse novo ciclo. Sim. E daí eu entrei no marketing digital sem ter o que fazer, porque esse cara a gente não ia lançar de novo, mas consegui. Fui aos pouquinhos encontrando caminhos, porque não existia outra opção. Não tinha outra opção. A única opção era essa. Tinha que dar certo. Ao ponto de, quando eu consegui fazer esse lançamento, eu falei pra minha esposa, agora eu vou ter que me dedicar muito. Mas nossa vida vai se transformar radicalmente. Mas eu falei pra ela falou, que bom, você se dedica. Eu falei pra ela, não é que eu vou me dedicar, é que eu vou me dedicar. Ela falou, como assim? Eu vou sangrar, pode ser que eu morro, mas eu faço esse negócio acontecer.
Tipo assim, eu vou me dedicar muito. Mas eu já trabalho um monte. Muito. E daí foi tipo anos e anos trabalhando, tipo 18 horas por dia, sábado, de segunda a segunda, nos eventos, me botando em situações que eu não estava confortável, mas conseguia escalar, sabe? E Fazendo o que daí? daí comecei, fiz esse lançamento, continuei fazendo lançamentos desse... Pegou pessoas para fazer lançamento? Fiz alguns lançamentos desse meu sócio, que era inglês winner, Paulo Barros, que era inglês, ao ponto de que a gente faturava 200 mil, né? Imagina, ele faturava 10, a gente foi para 200, faturava sempre 200. E eu tinha 20% do projeto. 10%, uma coisa assim, de coprodução. Então vinha para mim tipo uns 20k por mês. Então 20k por mês para um cara que no final do mês, da agência dele, só pagava as contas, não sobrava quase nada, o cara tinha 20k agora todo mês. Então lindo e maravilhoso, né? Até que chegou o ponto que a gente descobriu que tinha um negócio chamado imposto. Tipo assim, que a gente tava pagando, mas não tava pagando da forma exatamente como tinha que pagar, então a gente teve que pagar todos os impostos de volta e como a gente estava pagando 2 impostos diferentes, porque eram 2 empresas, coprodução, a gente tinha que fazer uma empresa só que daí eu virei sócio. Em vez de ganhar 20% do faturamento, eu ganhava 20% do lucro. Então de 20k que eu ganhava no mês, baixou para 8k. E daí eu não aceitei, no sentido assim, cara, não vou aceitar baixar, sabe? Eu quero crescer. Então eu tava ligado para encontrar formas de crescer. Então eu encontrei outro projeto que eu consegui virar sócio. Então tu disse, isso aqui, encerramos aqui, é isso? Não, encerrei, continuei com ele e iniciei outro projeto junto. Ah, entendi. Então eu fui fazendo isso, sabe? Fui sempre observando os projetos. Então a minha vida foi escalando, prosperando, né? Tanto intelectualmente, através das pessoas ao meu redor. E o que foi, assim, nesse processo todo, para quem está nos assistindo, assim, né? Nos ouvindo, quais foram pontos cruciais, além dos livros? Teve, tipo, teve um mentor, múltiplos mentores, teve um evento, sabe? O que tu realmente fez para... Porque as pessoas acham que, assim, às vezes é só o esforço, né? Só as horas. Mas o que tu acha que foi um real diferencial, assim? Porque muita gente bota várias horas por dia, muita gente lê livros. E hoje... Agora, o que tu acha que mudou, assim? Teve alguma coisa? Teve. E eu acredito que, assim, não é só... Hard work não significa nada. E cada vez mais hoje eu entendo isso. Extremamente. Porque eu achei que importava. Talvez não importe no comecinho, que pra tirar do chão realmente tem que botar muito esforço. Mas não é o que vai gerar recurso. Quando eu li em 2015, eu li esses 130 livros. Antes disso, lá em outubro, quando eu tinha lido, sei lá, uns 90 livros, 80 livros, não sei. Tava na minha Dafrinha, uma parte 150, uma motinha. E pensando, sabe, nossa, eu já li tanto livro, cara. Qual que será que é o maior ensinamento de todos que tem aqui? E eu fui pensando, enquanto eu tava na moto ali. E quando eu tava chegando já no meu escritório, veio qual que era a principal lição de todas. É uma lição bem forte que eu carrego comigo, porque essa lição me ajudou a construir tudo o resto. Que era, pensando no Bill Gates, né, ele falou, eu queria ter a capacidade de ler, entre tantos poderes que ele poderia ter, né, ficar invisível, voar, ele queria leitura rápida. E eu tava, mas por quê? Por que ele queria leitura rápida? O que me veio de tudo que eu consegui descobrir até agora, desses caras que eu li? Veio que todos eles tiveram uma capacidade de imaginar algo de forma tão viva e tão sólida que eles eram capazes de suportar qualquer sofrimento para chegar nessa visão, nessa imaginação que eles tinham construído. E eu pensei, cara, é isso. Se eu tiver a capacidade de imaginar meu futuro de uma forma que eu consigo experienciar já ele antes de estar lá, eu vou suportar qualquer como. Essa foi a virada de chave que eu tive. Por isso que quando eu sabia, foi isso que fez eu conseguir suportar muita coisa que eu sabia que ia ser difícil. Quando eu entrei no marketing digital, muita coisa foi muito difícil, mas o meu futuro era tão vívido na minha cabeça. Mas já era, tu não precisava fazer força. O meu futuro era aquele. E assim, de alguma forma eu consegui. E meu futuro era bem simples. Meu futuro era conseguir 80 mil reais para conseguir pagar meu college no Canadá e eu conseguir imigrar para lá. Eu tinha planejado tudo. Era isso. Isso antes de tu entrar no marketing digital daí? Quando eu entrei no marketing digital para fazer 80 mil reais. Entendi. Era 80 mil reais. Quando tu largou a agência lá? Quando eu larguei a agência, eu queria 80 mil reais para conseguir pagar o college e ir para lá. Entendi. E era isso. E continuou isso por um tempo. Eu vou fazer esses 80 mil reais e vou para lá. Vou fazer esses 80 mil reais e vou para lá. Até que teve um evento que eu fui, e quando eu voltei desse evento, minha esposa começou a passar mal, e foi internou no hospital. E a gente não sabia o que era. E quando foram medir o pulso dela, estava em 220 e poucos, 230 e poucos. Eu acho que era 232 batimentos cardíacos.
que é muito alto, né? 232. E daí os médicos me tiraram lá da sala, tudo, e a gente descobriu que ela tinha um problema cardíaco, que ela podia morrer. Tipo, o coração dela estava muito além do que é suportável. E daí, quando a gente descobriu o que era, tinha que fazer uma cirurgia e não tinha condições, eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia e o plano não queria cobrir a cirurgia. E daí, meus recursos que eu estava economizando para ir pro Canadá, eu pensei, putz, vou ter que investir aqui, vou ter que achar. Não tem opção. Não tem opção. E mesmo assim, eu não tinha todo o dinheiro para pagar a cirurgia dela. Então, eu conversei com esse meu sócio de inglês, a gente tinha um e-book, eu vi que o pessoal no evento que eu fui vendia e-book, lancei o e-book, não sabia nem fazer anúncio no Facebook. Sentei lá a bunda do lado dela na cama do hospital e comecei a criar o e-book lá, capinha, página de vendas, vendo o que os outros estavam fazendo, e comecei a fazer anúncios para esse e-book, para poder pagar a cirurgia dela. Eu não tinha é aí que tá, sabe? Várias vezes na minha vida eu não tinha escolha, várias vezes eu não tinha escolha. A única opção era fazer acontecer, a única, não existe. E aí que tá, quando a pessoa se coloca numa situação dessa, teve vezes que eu me botei numa situação dessa e teve vezes que a vida me colocou numa situação dessa. É melhor quando tu se coloca, né? É muito melhor quando tu se coloca. Porque tu entende, eu tô aqui. Agora, quando a vida te pega de surpresa, é mais doloroso, sabe? Eu não tinha o que fazer, a única opção era fazer isso dar certo para pagar a cirurgia dela. Então eu liguei para um monte de gente e nem falei da situação, eu não queria me vitimizar, assim, minha esposa tá aqui no hospital, me ensina alguma coisa de Facebook. Então, eu comecei a mandar mensagem pro pessoal no WhatsApp, ligava, o pessoal pegava algumas dicas e comecei a fazer anúncio. Sem ter feito nenhum curso de Facebook Ads. Assim como eu fiz o lançamento sem nunca ter feito um curso de lançamento. Sim. Não porque assim, eu quero, e é uma coisa que eu aprendi depois, sabe? Quando a gente se lota a cabeça de conhecimento sem prática, vira obesidade mental. Sim. E é muito mais difícil de se colocar em movimento com tal obeso. Então... Mas tu for praticando, e daí pegando conhecimento, exatamente, é a melhor forma de aprender. E eu aprendi Facebook Ads muito rápido, porque eu não tinha outra escolha. Então eu aprendi, comecei a vender um monte, fiz umas campanhas ali, começou a dar certo, comecei a vender. E eu lembro que na época um cara muito grande no mercado, que ele estava me ajudando um pouco, ele falou, cara, que incrível. Eu te conheci no evento, não sabia nem o que era Facebook Ads, e tu já tá tendo esse resultado incrível aí. Ele não sabia por trás que eu tinha uma motivação, que era a vida da minha esposa, não tinha outra escolha, né? Sim. Mas no fim consegui em 15 dias vender o suficiente para pagar a cirurgia dela, e isso me fez o suficiente. No fim, eu conversei com alguns amigos e um deles conhecia o cara do plano de saúde, ligou para lá, deu certo. Na hora que eu tinha conseguido a grana, o cara me ligou, consegui pelo plano de saúde. Olha que top. E a Hotmart até me deu um prêmio, foi o e-book que mais ganhou porcentagem, alcançou uma porcentagem lá de graus e tal, ganhei passagem tudo paga para conhecer eles lá e tudo mais. Eles não conheciam a história por trás que me fez, né? Alcançar isso tão rápido. A história é linda, né? Só que a minha esposa, a gente foi para casa, ela tinha cirurgia, e uma semana a gente precisou voltar para o hospital porque ela estava com muita dor na perna. A gente descobriu que era trombose. Novamente ficou lá, a gente ficou mais de 15 dias, deu mais de um mês no hospital, o total, né? Tá, trombose, para quem não sabe, é quando entope às vezes. Exatamente, uma corrente dela ali na perna acabou criando um coágulo que entupiu a veia e isso podia ir pro pulmão e matar ela. Então ela teve que ficar no hospital de novo e tudo mais. E eu já tinha, com esse dinheiro que eu consegui com os e-books lá, praticamente todo o dinheiro que eu precisava para ir pro Canadá. Só que eu não podia mais ir pro Canadá porque ela estava doente. Então a gente ia ter que ficar aqui no Brasil, né, por um tempo lá se tratar. Então a gente veio para Florianópolis, que era um lugar que eu já conhecia, já achava legal. E o engraçado é que eu encontrei em Florianópolis em 2016. Tudo o que eu imaginava. Lembra que eu imaginava no Canadá? E para mim poder sentir as coisas, eu pensava assim, eu conversando com uma pessoa extremamente interessante, uma pessoa que já... E tu me diz uma coisa, tu fazia uma visualização, sentava algum momento estratégico, eu vou fazer agora? Eu fazia. E assim, eu nunca segui, que eu não queria seguir uma receita, mas nunca ninguém me falou isso para fazer isso. Nunca. Só os livros? Nem nos livros, eu não lembro de um livro que falou, talvez o TV Hacker falou alguma coisa. Várias vezes falam sobre o poder da visualização. Eles falam o poder da imaginação. Sentir já. Mas eu não segui, digamos assim, um ritual, um método. Não que não seja válido, mas simplesmente porque eu não tive conhecimento de um. Só de vez em quando, sim. Não, mas era todo dia. Eu fiz um quadro na minha casa onde eu imprimi fotos. Inclusive tinha uma foto que era... proativo, assim. Tinha uma foto que era metade montanhas, metade mar. Se tu for olhar aqui, ó. Metade montanha, metade mar. Tinha várias fotos de várias coisas. E, tipo, todo dia de manhã ou de noite eu ficava olhando pra aquilo assim, sabe? Nossa, eu olhava pra aquela foto daquela montanha, eu ficava pensando na montanha. Eu olhava cada foto do carro, ficava pensando no carro. Que carro era? Na época era um Civic branco. Mas por que o Civic branco? Porque como no Canadá, engraçado que eu comprei um Civic branco depois sem saber. Sem lembrar. Sem lembrar. Porque foi assim,
Em 2018, eu voltei dos Estados Unidos e eu queria um carro melhor, porque lá eu dirigi vários carros bons, né, melhores e tal. Quando eu voltei, minha esposa queria uma HRV. E beleza, vamos comprar uma HRV. E eu fui na Honda, dirigi uma HRV e não gostei muito. E tinha um Civic bonitão, preto lá, parecia o carro do Batman. Eu pensei, cara, deixa eu só dar uma voltinha aqui. Eu pisei no carro, me apaixonei. E daí a mulher falou, olha, preto não tem mais, vai ter algumas outras cores, a gente foi escolher. E minha esposa que falou, não, acho que o branco vai destacar bastante as cores deles. A gente comprou o Civic branco. E na hora que a gente se mudou... Acho que eu nunca vi um Civic branco, cara. Engraçado. Eu comprei o Civic... A gente comprou o Civic branco. Quando a gente se mudou pra minha outra casa, que era a casa que tinha vista pra montanha e mar, eu tive que tirar as coisas que estavam nas gavetas e tinha um monte de foto grudada com durex. E eu, cara, quem é que fez isso aqui, tá ligado? Estragou um monte de foto. Eu fui ver a foto impressa, que não era foto minha, assim. Eu lembrei, nossa, aqui é as fotos do quadro da visualização, que eu tinha feito lá em 2014, esse quadro. E quando eu mudei pra Florianópolis em 2016, eu desmontei esse quadro, botei numa gaveta e nunca mais vi. E eu comecei a tirar foto de montanhas e mar, foto do Civic, foto de eu ganhando prêmios por ter feito várias coisas e tal. Todas as fotos, tudo tinha acontecido, tudo que estava ali, sabe? Então, realmente, esse poder da visualização que eu aprendi lá em 2015, lendo os livros, cara, é fantástico. Quando tu consegue imaginar, visualizar o ponto de se sentir lá, tu consegue suportar tudo como. Como se tu estivesse vivendo já, como se estivesse vivendo já. É interessante, cara. Eu sinto que é uma habilidade que eu preciso praticar mais, sabe? Que eu preciso realmente evoluir na minha vida, assim. Eu já fiz de forma mais consciente, só que depois, isso que eu queria te perguntar, por exemplo, agora tá com uma Porsche na garagem, uma Harley, e agora que tu chegou no sucesso, por exemplo, né? Que teve um momento até que tu compartilhou que tu sentiu o vazio, porque as pessoas acham que depois que chegou, porra, milhões na conta, e agora feliz, meu Civic, minha montanha. Eu cheguei em 2018, foi em 2018 que aconteceu essa reflexão muito profunda, assim, sabe? Tá aí agora. Porque a maioria das pessoas, elas estão presas na esperança de um dia ter isso, pra daí se dizer assim, agora eu tô feliz. Mas eu tinha alcançado tudo isso. E não que eu não fosse feliz por isso, sabe? Eu era grato por ter alcançado tudo isso. Mas tu viu que não era aquilo que fazia isso, né? Mas eu me perguntei, né? Tipo assim, eu percebi que não era... Tá, mas era só isso. Tipo assim, parecia que ia ser muito mais, sabe? Parecia que quando eu chegasse lá, ia subir na montanha e ficar, eu venci. Não, tipo assim, eu ainda tava lá trabalhando. Já tava na próxima coisa. Já tava na próxima. Eu já, tipo assim, eu já tava na próxima meta, sendo que, lembra que a meta era R$80 mil? Eu já tinha feito muito além disso e ainda tava pensando na próxima, sabe? Eu comecei a me perguntar até quanto? Por quanto eu vou me permitir me vender, sabe? Assim, vender meu tempo, continuar. E eu comecei a questionar alguns amigos meus, que tinham muito mais recurso financeiro que eu. E todos eles ainda estavam dobrando as próprias metas, triplicando as próprias metas. E eles já tinham condições financeiras para viver o resto da vida toda. E eu por quê? É um vício, né, mano? É um vício. Exatamente. Tu tá nesse vício aqui da miséria, né? Quando tu consegue se deslocar pro vício da prosperidade, um ciclo virtuoso, digamos assim, existem mini ciclos viciosos ali dentro. E um deles é esse, né? De continuar correndo atrás. Mas teve uma vez que eu escutei de um cara, um investidor anjo, que é a moral de tu vencer um jogo, quando tu vira uma fita lá do Nintendo, tu finaliza um jogo. Qual que é a moral? Tu pega esse jogo, bota do lado e vai jogar o próximo jogo. Quando a gente era criança, a gente fazia isso. Né? A gente virava, depois que tu já passou por todas as fases secretas que tinham tudo, faz sentido continuar jogando pela mesma coisa. Tu tem várias outras coisas interessantes. Fazia muito pela curiosidade, como era o final, né? O que ia acontecer. Aí tu chegou, virou, beleza, agora vamos pro próximo. Agora, na vida real, a gente muitas vezes fica preso no mesmo jogo por muito tempo, sendo que aquele jogo a gente já virou. A vida tem muito mais pra nos oferecer. E eu sentia que não era aquilo, sabe? Não era aquilo, não se limitaria ali o que eu tenho pra me oferecer, sabe? Só que o que é? O que é então, se não é isso, sabe? E começou a vir esse vazio, sabe? Ao mesmo tempo eu era extremamente grato, eu vivia todos os meus dias assim como se fosse um sonho, sabe? Eu pensava, cara, não é verdade isso aqui, sabe? Tipo, eu tenho tudo que eu sempre sonhei, tá ligado? Eu tenho uns amigos legais que eu sempre quis ter, eu moro num lugar maravilhoso que eu sempre imaginei, porque tudo que eu imaginava no Canadá eu encontrei aqui. Diversidade de pessoas, qualidade de vida, pessoas que são
segurança, pessoas interessantes, pessoas que são do bem, uma vibe legal, diversidade cultural, um lugar com muita beleza natural. Então todas as coisas que eu pensava em Vancouver, Canadá, eu encontrei aqui. Sim. Então eu tava extremamente feliz. E eu, sinceramente, eu pensei, cara, se eu morrer agora, eu pensava isso quase todos os dias, se eu morrer agora, tá tudo certo, tá ligado? Eu tô... E por uns meses eu fiquei, isso foi tipo assim, setembro de 2018. E eu fui pensando, cara, se eu morrer agora tá tudo certo, porque, cara, virei a vida, sabe? Virei a vida. Só que a vida continuou feliz. Eu achava que daqui a pouquinho, quando a gente encontra algum ponto de felicidade, a gente fica esperando, né, vir um ponto de infelicidade. Eu fiquei esperando, tá, alguma coisa, não, tá tudo bom demais pra ser verdade, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E não aconteceu, as coisas continuaram. Claro, vinha muitos problemas, mas eu achava que ia vir um problema muito grande. Isso, e essa é uma outra coisa que eu acho que vale a pena tocar, mencionar para quem está nos ouvindo, porque as pessoas acham que um dia os problemas vão acabar porque tu tem muito dinheiro. E não é bem assim, né? Na verdade, tu tem outras qualidades de problemas. Sim. Né? Agora, a qualidade do teu problema é melhor, é onde investir, é como, porra, perdi 80 mil reais, porra, não sei o que, sabe? É onde fazer coisas que antes tu não tinha essa possibilidade. Sim. Mas a qualidade do problema mudou. Não exatamente os problemas acabaram. Né? Então, desmistificar um pouco isso para quem ouve de uma pessoa super bem sucedida, para ela não mais achar isso. Porque se essa é a busca, é frustrante demais tu entender que a vida ela nunca vai parar de te dar problemas. Ela para de te dar problemas quando tu para de enxergar os desafios como problemas. Né? Exatamente. Porque não é que o problema diminui, na verdade os problemas são muito maiores, a diferença é que aqui tu era pequeno e aqui tu é maior. Então tu consegue enfrentar os problemas de uma... Chefão mais poderoso, exatamente. Mais poderoso vai enfrentar um chefão mais poderoso. Exatamente, o chefão da fase 10 agora tu tá enfrentando. Só que a diferença é que tu foi ganhando vários poderzinhos ao longo das fases. Então agora tu consegue enfrentar esse chefão que é maior. Perfeito. Então não é que os problemas acabam, né? Na verdade existem problemas muito superiores. Né? Como assim você tem dinheiro? Não. Quando tu tá lá em cima, os teus problemas, eles não podem... Quando tu não tem nada e vem um problema, pra onde é que ele vai te levar? Pra nada. Porque tu já tá no nada. Agora, quanto mais alto tá, não é que esse problema vai te levar pra zero. Esse problema vai te levar pra menos. Então quando um milionário quebra, ele não quebra pra zero. Um pobre quebra com um cheque especial de R$2.000, ele fica menos R$2.000. Um rico quebra, ele fica menos 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, como já aconteceu com vários amigos meus e conhecidos meus. Então os problemas, eles são de uma certa magnitude maiores. Beleza, tu não tem mais aquela questão assim, tu não vai passar fome, tu não vai ter uma dificuldade para comprar alguma coisa às vezes, mas... Tem um pouco mais de segurança. Tem um pouco mais de segurança, ao mesmo tempo não tem também. E tu acha que é por isso que muitos milionários, bilionários até, mano, eles entram numa depressão, assim, eles entram num vazio, porque eles estavam esperando que a vida fosse diferente quando eles chegassem lá. O que tu acha, assim, que traz essas pessoas? Porque tem muitos com síndrome de pânico, né? Depressão, ansiedade forte. O que tu acha que tá levando essa galera que conquistou o bem material? Muito mais fácil entrar numa crise de ansiedade, depressão, existencial, quando você alcança aquilo que deseja, do que quando você tá esperando. Porque quando você tá aqui, você ainda tem esperança que isso aqui vai te transformar, que isso vai te dar felicidade. Então você vai passar a vida toda, 40 anos, 50 anos, e vai morrer e não vai ter alcançado aquela Lamborghini, aquela casa maravilhosa e tudo mais, mas tu vai pensar, foi só porque eu não alcancei isso, senão eu ia ser feliz. Mas tu tem a esperança ainda. Quando esse cara que atingiu o grande resultado, ele já não tem mais esperança. Porque ele alcançou e viu que não é. Então ele não tem mais esperança. Tá perdido agora. Tá perdido. Tá. E agora? Minha vida toda eu trabalhei 20 anos, 30 anos para conseguir construir isso. E não era isso. O que vai ser mais? Porque ele acreditava fielmente, assim como aquela outra pessoa que acredita que aquilo é realizar o sonho dela. Claro. Mas não é. E daí quando ele chega lá, é um vazio. Porque Entendi. Quanto mais coisas tu vai conquistando, por exemplo, tu compra o teu primeiro carro, um Fusquinha. Você fica, meu primeiro é um carro, sabe? É meu. Pode ser um Fusquinha, pode estar meio com os pneus pelados ali, mas é meu Fusquinha, é meu. Daí tu compra um Celtinha, daí tu... meu Celtinha, tem ar-condicionado, tem meu vidro aqui, agora eu consigo rodar pra cima, porque do Fuca nem isso eu conseguia fazer. Daí tu vai lá e compra um carro melhor. A cada carro, a intensidade de prazer que tu recebe, ela é menor. Ao ponto de quando tu comprar um Porsche, comprar um Lamborghini, comprar um super carro, tu vai ficar super feliz. Tu vai curtir aquele carro. Por uns 3 dias. Exatamente. Uma semana, 2 semanas é aquela coisa, depois... Não é mais o precioso de verdade, porque parece que vai ser, né? A Porsche vai ser a preciosa.
Mas precioso foi teu Fuquinho porque tu tinha um envolvimento emocional muito mais forte, né? É engraçado que quando eu pergunto às pessoas, né, no marketing digital, qual que foi a tua maior emoção? E eu perguntei isso para pessoas que fizeram múltiplos 8 dígitos de lançamento. E para eles falam, a maioria falou assim, cara, foi quando eu fiz a minha primeira venda online. Porque daí eu vi que era possível. Pode crer. A maioria. É. Como pra ti também tu fez vendas online. Sim. A primeira venda a gente nunca esquece, né? Aquele tiquinho, a gente olhou, putz, vendeu, cara, funciona. Pode crer. Irmão, pra gente finalizar a nossa conversa, assim, tu falou, né, que tu entrou também nesse dilema, em 2018 começou a fazer questionamentos profundos, e aí, de certa forma, tu encontrou uma espiritualidade, mas da mesma forma que eu, tu também tem uma cabeça muito lógica, muito racional pra caramba, alguns diriam até talvez cética, que a nossa cabeça pode ser, mas assim, qual foi a importância de tu se dar conta de que existia algo a mais, talvez que tua lógica, que teu pensamento, né, se tu puder contribuir com isso aí. Em 2018, eu também encontrei esse vazio, né? Beleza, mas até onde vale a pena? Lembro que foi algumas horas que eu passei por isso, porque eu pensei, não, agora eu vou viajar, vou para um cruzeiro, vou ficar tranquilo. E durante essa ida para o cruzeiro, eu li um capítulo que me deixou mais ainda angustiado, que foi um dos capítulos do livro Homo Sapiens, do Yuval Harari, onde ele fala que o homem foi domesticado pelo trigo e não o trigo domesticado pelo homem. E ele faz uma simbologia, uma analogia à vida que a gente tem hoje. E a minha analogia foi, cara, o luxo aprisiona as pessoas, que a pessoa, depois que tu sente uma seda, é difícil tu dormir num colchão com aquele lençol todo ruim, sabe? Então, quanto mais tu sente o luxo, mais difícil é voltar ao simples. Então, isso vai virando uma armadilha. E o luxo é assim, um Civic por R$100.000 já fornece todo o conforto do mundo, vai pagar 4, 5 vezes mais num carro mais luxuoso, que não vai fornecer, às vezes, algumas coisas que o Civic mesmo tem. Então, quanto mais luxo, mais caro é. E é uma armadilha gigantesca o luxo. Não, a gente teve agora, a gente foi pra São Paulo, brother, e meu brother tem uma Porsche. E eu achei também que a gente tinha de Porsche falou, cara, não dá porque é desconfortável a Porsche pra gente viajar esse tempo todo. Falei, caralho, velho. Exatamente. Então o luxo tu vai crescendo, mas não que todas sejam, né? Sim, sim. Mas é muito isso, Então, eu tava, e aí, por que eu vou continuar trabalhando então? Se o mais luxo só vai me deixar mais preso. Então isso me levou a um questionamento muito profundo do porquê. E a maioria das pessoas estão presas nesse porquê, né? Então eu precisei, o que faz mais sentido, sabe? Será que isso é uma vida lendária? Será que isso é uma vida que merece ser vivida, uma vida que merece ser lembrada, uma vida que deixa um impacto? E eu comecei a me questionar sobre isso, sabe? Sobre o que é uma... Porque quando as pessoas olham de fora, cara, vida do caramba, uma vida épica, uma vida lendária. Mas eu sentia que ainda faltava essa questão do legado, sabe? Essa questão de... Eu sempre tive vontade de poder estar aqui compartilhando coisas com as pessoas, mas eu tinha esse medo de botar na frente da câmera e tudo mais. Eu resistia a isso, mas eu estava apagando o meu legado, o conhecimento que me levou até lá. E eu pensei, cara, o Alan de 2015, se ele pudesse escutar o Alan hoje de 2019, 2020, 2021, com todo o conhecimento e sabedoria que ele adquiriu ao longo desse caminho, seria muito mais fácil o caminho dele, muito mais fácil. Então por que eu não estou deixando esse legado? Por que eu não estou fazendo isso? Porque eu não quero aparecer? Porque eu não quero botar a cara? Então eu comecei a me questionar muita coisa. Muito tempo ficou só nos bastidores. Muito tempo nos bastidores. Não queria aparecer. Então, nós estamos sendo privilegiados aí. Quem está nos assistindo, quem está só no podcast, já pode ir lá pro YouTube. Então muito tempo eu fiquei me escondendo, digamos assim, né? E aí eu comecei a me questionar o que é? O que é sucesso? O que é uma vida lendária? O que é uma vida que dá gosto, assim? Que quando eu estiver morrendo eu vou pensar, cara, valeu a pena. Valeu a pena, tudo valeu a pena. E essa reflexão acho que é muito importante, sabe? Que vida você quer viver? Que vida você quer... Que legado você quer deixar? O que você quer que outras pessoas falem de você quando você partir, sabe? Lembra do fudeu geral lá do Mark Manson, no final da história do Pulaski? Sim. Que ele teve uma chance quando ele ia ser executado, né? Pelos, sei lá, os russos tinham pego ele, alguém tinha pego ele, captado. E ele, no tribunal, falou algo nesse sentido, sim, né? Ele podia ir embora, né? Podia fugir. É, que se ele podia fazer alguma coisa, ele falou que não ia, ele ia morrer porque ele queria ter certeza que no final da vida dele,
ele não ia se arrepender daquilo que ele fez, né? Algo nesse sentido, uma frase muito bonita, eu não lembro exatamente a frase, mas a frase era incrível, cara. Incrível. É incrível. E é mas, exatamente enfim, isso. É exatamente isso, né? Tu chegar no final da vida, vale tu dizer, mano, pode matar que valeu a pena. Exatamente isso. Pode matar que valeu a pena, tá tudo certo. E esse questionamento eu me Sem fiz, né? arrependimento. O que vai fazer minha vida ser lendária? O quê? E isso eu comecei daí a entender o que faria minha vida lendária. E aí que tá, eu comecei daí a escutar aquilo que já existia aqui dentro de mim. Eu comecei a entender que existia já uma vontade de contribuir, uma vontade de espalhar conhecimento de extrema qualidade, de poder inspirar as pessoas, como eu fui inspirado por tanta gente na minha jornada. E isso começou a me mover. Eu senti que isso me movia. E aos poucos eu comecei, mesmo continuo sendo empresário, continuo tendo vários negócios e várias coisas, mas eu comecei a tirar um tempo e botar nisso, né? E hoje está sendo uma das prioridades? Não. Hoje eu diria que a minha prioridade é a jornada. E acaba que dentro da jornada... É o autoconhecimento. O compartilhar é muito importante, que é uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento. Tudo sempre acaba no autoconhecimento, né? É incrível. E não teria, né? Minha jornada não teria sido nada sem esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. Então tudo começa, eu acredito aí, né? Tudo começa, tudo termina. É tipo a respiração, né? Começa e termina. Então, assim terminamos, irmão. Muito obrigado pelo conhecimento. Gratidão. Tamo junto. Deixa teu comentário aí, se está nos escutando o podcast. Deixa tua avaliação lá, 5 estrelas e vamos nessa. E vamos junto. Valeu. Valeu.